que à minha direita tem ali uns 6 ou 8 lugares ainda aqui. Os irmãos poderão ir para lá. Então, retomando o que eu estava dizendo, a maioria dos estudiosos, eles acreditam, sim, tá, que as cartas elas são dirigidas tanto a igrejas individualmente, bem como também para todas as igrejas de todos o tempo, tanto na Ásia Menor, como também para nós. Temos, sim, mensagem a ser extraída, a ser tirada destas cartas, que devem ser, sim, aplicada nas nossas igrejas e nossos dias. Essas igrejas do Apocalipse, irmãos, eram centros naturais de disseminações de informação para as demais igrejas da província. Portanto, nós vamos ver aqui que o problema que existia naquelas igrejas se torna também, então, representativo para as igrejas de todas as eras, conforme nós vamos perceber no estudo destas igrejas, destas cartas. Há também uma tendência que eu não posso deixar de falar, porque eu diria que dominou aí muitos séculos nesse campo da interpretação, que é a do dispensacionalismo clássico. Esta corrente interpretativa do dispensacionalismo clássico, que tem sido abraçada por muita gente, ela vai trabalhar a história dessas igrejas como fazendo parte das eras e fazendo uma alusão à própria história do cristianismo, traçando uma linha no tempo e fazendo um paralelismo com a história do cristianismo, os períodos que cada igreja passou a viver. No entanto, vale salientar que essa corrente ela não é unânime, tá? Não é unânime. E é bom quando você, e aqui eu coloco nas palavras de Grete Osborne novamente, você consegue fazer uma hermenêutica eclética, tá? Tem coisas interessantes que devem ser abraçadas, então a gente aproveita. Mas não pode também, de repente, abraçar uma ou outra corrente, literalmente, com todos os seus pontos. Mas essa visão dispensacionalista da história da igreja, ele vai dizer, por exemplo, que Éfeso ele representa a igreja primitiva, enquanto Esmirna, o período da perseguição na era patrística. Já Pérgamo, por sua vez, aponta para o tempo de Constantino. Tiatira, para a era medieval. Já Sardes indica a época da Reforma. Filadélfia, para os séculos 18 e 19, onde se deu o grande avanço, tá, da igreja com as suas missões internacionais, onde a igreja e o cristianismo houve um avanço muito grande por parte das missões que foram feitas pela igreja. E também a Laodiceia para a era moderna, o tempo de crescimento, da apostasia antes do retorno de Cristo. Seria o período que eles vão colocar, onde vai surgir as maiores apostasias, coisas que nós temos vivenciado, sim, em nossos dias, esse esfriamento da igreja e tantas apostasias que têm surgido. Entretanto, as descrições das 7 igrejas, elas não se encaixam apenas nas épocas da igreja, e é isso que nós estamos aqui colocando. É evidente que, com base no texto, aí ele vai ter, sim, as suas características das cartas que foram direcionadas historicamente para aquelas igrejas da Ásia Menor, mas também vai ter a sua representatividade também com a igreja ao passar dos séculos. Mas é interessante que eu, você, que nós venhamos entender, então, que estas cartas elas devem ser interpretadas, tanto histórica como representativa, bem como profética. Então, quando você consegue pegar um pouco dessas escolas e fazer a sua interpretação, levando em consideração estes muitos pontos que é abordado, você consegue extrair uma melhor compreensão das cartas. Muito bem, estou fazendo a introdução às cartas antes de chegar em Éfeso, para que não já comece aí direto, caindo na igreja de Éfeso, que é o meu tema, tá? As cartas, elas vão apresentar uma estrutura. É interessante que nós venhamos também atentar para isso. As cartas, elas irão aí apresentar uma estrutura. E primeiro nós temos o cenário, tá? Jesus, ele identifica cada igreja pela cidade em que se localiza. Se você observar, ele vai enviar uma carta para a igreja de Éfeso. Então, você percebe que existe, sim, ali uma igreja, tá? Um cenário. Ela está identificada pela cidade onde está constituída aquela igreja. Então, ele envia para Éfeso, ele vai enviar uma carta para Esmirna, para Pérgamo, para Sardes, para Tiatira,
para também Filadélfia e Laodiceia. Então, existe um cenário que está por trás destas igrejas e que é interessante observarmos, porque cada uma destas cidades elas vão ter algo a contribuir e as próprias palavras de Cristo vai ter muita coisa a ver com a própria cultura da cidade onde elas estão inseridas. Então, além do cenário, você também tem o remetente. Cada carta ela tem uma descrição única de Jesus Cristo, que é o remetente. Cada uma ajusta-se apropriadamente às necessidades da igreja. Se você observar, Cristo ele não vai se apresentar para as 7 cartas dando a mesma apresentação. Para cada carta, ele se apresenta de uma maneira. E esta maneira pelo qual ele se apresenta tem muito a ver com a necessidade daquela igreja. Como vocês vão ver durante a semana e vão tomar nota do que nós estamos dizendo. Então, existe o remetente que vai ter aí as suas características também pessoal para cada uma das necessidades da igreja. Temos também nessas cartas as virtudes. Cada igreja dessa vai ter ali as suas virtudes, os seus pontos positivos, que serão analisados, que serão vistos. Então, você tem que o Senhor elogia cada igreja. A única igreja que não vai receber elogio é a igreja de Laodiceia. Tá? Alguns teóricos colocam também que a igreja de Sardes, ele não recebe elogio, só que quando você vai analisar, tem uma frase lá que pode ser, sim, interpretada como um elogio também para aqueles que guardaram suas vestes, etc. e tal, conforme vocês vão ver durante o decorrer da semana. Mas alguns colocam também ele na conta. Eu, particularmente, gosto de interpretar e de ensinar estas cartas abordando que a única que não recebe nenhum tipo de elogio, que não tem virtudes demonstradas, seja, de fato, a igreja de Laodiceia. Também encontramos que, exceto 2 igrejas, 5 delas vão ser aí pontuado o pecado da igreja. Cada igreja, irmãos, também, ela é admoestada algumas vezes severamente por causa do seu compromisso com o mundo. Então, você vai ver que, tirando a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, todas as outras igrejas vão sofrer repreensões da parte de Jesus Cristo. Todas, excetuando essas 2, que, coincidentemente, são as 2 igrejas mais perseguidas das 7 que está elencada aí nestas cartas, que é direcionada ali na Ásia Menor. Muito bem. Temos também que ele propõe uma solução para estas igrejas. Ele não só coloca o pecado dela, o erro dela, a falha dela, mas ele também vai propor para cada uma dessas igrejas uma solução. Isso é importante observarmos. À sombra de cada repreensão, Jesus ele prescreve a solução para restaurar a saúde espiritual da igreja. Em cada caso, é a mesma prescrição, a chamada ao arrependimento. E aqui é importante porque todas elas ele vai admoestar para que estas igrejas, por sua vez, se arrependam e voltem, tá? Voltem atrás. Também tem um alerta, o sofrimento. 2 igrejas é destacada pelo sofrimento. Tá? 2 igrejas. A igreja de Esmirna será abordada pelo pastor Jairo Teixeira e a igreja de Filadélfia, que será abordada pelo professor Carlos Matias. Essas 2 igrejas, por sua vez, elas são igrejas que sofrem uma perseguição muito grande por conta da sua confissão pública a Cristo. Então, existe todo um cenário por trás do porquê essas igrejas vão ser tão severamente perseguidas. Tá? Existe toda uma cultura por trás dessa história de perseguição, mas elas vão ser mais perseguidas, são 2 igrejas que vão sofrer muito por conta disso. Ele traz o alerta, Jesus ele chama todo crente em cada igreja, em todos os locais, a ouvir o que o Espírito diz na carta,
e a colocar a admoestação em prática. Todas as cartas ele vai estar concluindo, né, com aquela expressão de mandar ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então ele traz esse alerta e finalmente as cartas elas finalizam dentro da estrutura que vai ser comum nas 7 cartas, ela vai finalizar com a promessa. E dentro da promessa, ele vai trazer aí com a finalidade de nos motivar à fé, o Senhor promete a cada igreja um abençoado futuro nos céus. Então, meus queridos, basicamente, estes 8 pontos aqui elencados torna-se a estrutura das 7 cartas. Todas as cartas basicamente seguem essa mesma estrutura, porém com um plano de fundo diferente para cada um, com problemas diferentes para cada uma delas, bem como também com proposta de solução oferecida por Cristo para cada uma destas cartas. Mas por que nós devemos, ou por que é importante para nós aí estudar essas cartas? E eu coloquei aqui apenas 3 pontos do porquê essas cartas elas são importantes para nós, tá? Como igreja do Senhor Jesus, estudar. Primeiro, ela reconhece a preeminência de Jesus Cristo como cabeça da igreja. Aquele que governa não só as igrejas, como todo o universo. Ele é o único que pode edificar a sua igreja. Tá? Se nós fôssemos abordar só o capítulo 1 que vai fazer esta apresentação de Jesus, você se depararia com coisas magníficas só no capítulo 1, onde é abordado estas prerrogativas do Senhor Jesus Cristo. A apresentação que é feita de Jesus Cristo. Capítulo 1 por si só é rico. Tá? Capítulo 1 por si só, acho que dá para fazer, professor Rogério, uma escola dessa aqui, uma semana teológica, só com o capítulo 1. Porque é no capítulo 1 que ele vai apresentar a promessa para a igreja. Tá? Você encontra o versículo 3, que traz uma promessa grandiosa para a igreja, onde ele vai dizer, bem-aventurado, das 7 bem-aventuranças que o livro do Apocalipse apresenta, essa é a primeira. Já no versículo de número 3, ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E com base nesta promessa, nesta bem-aventurança, eu diria que todo o livro do Apocalipse agora começa a ser estruturado. Tá? Mesmo o versículo de número 19, onde João ele vai colocar o propósito do livro do Apocalipse, quando ele vai dizer, escreve, pois, as coisas, primeiro, que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. As que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Tá? A grande maioria dos comentaristas dos livros do Apocalipse vai dizer que aqui João está apresentando a divisão do livro do Apocalipse. E ele começa a ser estudado a partir de então. As que vistes, a apresentação que Jesus faz de si mesmo, que João relata que vê Jesus, no capítulo 1, as que são as cartas, capítulo 2 e 3, e as que hão de acontecer, capítulo de número 4 até o capítulo de número 22. Então, toda essa estrutura você vai encontrar nesta obra do Apocalipse. Mas aqui você tem que tudo vai começar com essa visão que ele vai ter. Se você for ler a apresentação que ele vai fazer desse mesmo, uma coisa linda. João vai dizer que olhou para trás e viu aquela voz como de homem, e começa a descrever a Jesus como ele vê a Jesus, e cada uma daquelas representatividades com que ele coloca ou apresenta Jesus tem um significado muito rico para a igreja. Aí ele vai falar de tantas coisas lindas e preciosas sobre Cristo, tá? Desde o cabelo, a voz, a veste, a boca, aos olhos, tudo ele começa a descrever sobre Jesus. Em segundo lugar, é importante estudar essas cartas, porque elas ajudam a examinar as nossas igrejas, mostrando nossas fraquezas e como podemos solucionar os problemas.
Entenda, meus irmãos. Os tempos mudam, mas os problemas são os mesmos. Então, quando você começa a estudar estas 7 cartas, você começa a entender aqui, você começa a ser ajudado pelo próprio Cristo que escreve essa carta, ou essas cartas para a igreja. Você começa aqui a ver que ele vai mostrar aqui a fraqueza que a nossa igreja enfrenta, a da Ásia enfrentou, a que a nossa igreja está passando, mas, acima de tudo, como solucionar esses problemas. Por isso é importante estudar as cartas do Apocalipse. E, finalmente, ela também nos traz um chamado ao avivamento, ao despertamento espiritual, um retorno à pureza, à oração, à doutrina e ao fervor espiritual do seu povo. Como diz as cartas, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, convido você ao livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler estes 7 versículos iniciais que tratam desta carta à igreja de Éfeso. Muito bem. Se você não achou, não trouxe Bíblia, tem aí na tela. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Muito bem, meus irmãos. Quando soubermos algo a respeito da história de Éfeso e conhecermos melhor as condições de vida nesse lugar, na época quando João escreveu sua carta, compreendemos melhor porque Éfeso vem primeiro na lista das 7 igrejas, tá? Atentem para isso, porque é verdade que Pérgamo era a capital administrativa da província romana na Ásia, tá? Mas mesmo Pérgamo sendo essa capital da província romana na Ásia, é em Éfeso que ele dirige aí a sua primeira carta, tá? Éfeso era a cidade mais importante. Você tem uma ideia? Éfeso ela reclamava para si ao título de ser a primeira e a maior metrópole da Ásia. Ela era, por diversas razões, importante demais. O escritor romano, ele chamou a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, de a luz da Ásia. Aí vejamos aqui quais foram, eu vou elencar alguns pontos para nós
vermos nessa noite, tá? Quais foram os fatores que puseram Éfeso nessa situação. Eu quero destacar aqui alguns pontos para nós. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, do porquê a importância de Éfeso e ela ser a primeira aí a ser direcionada nesta carta, embora já mencionei que Pérgamo politicamente era mais influente, pois tinha nela a sua capital ali de Roma, na Ásia Menor. Éfeso ela tinha todo esse glamour devido a alguns pontos que quero destacar nessa noite. Então vamos lá. Primeiro, nos tempos de João, Éfeso era o porto mais importante da Ásia. Então isso aqui por si só já é algo muito importante de ser observado. Historicamente, ela era o porto mais importante de toda a Ásia Menor. Todos os caminhos do Vale do Cáster, o rio sobre aquele que se levanta a cidade, o rio mais importante ali, ele conduzia ela. Tá? Eram os caminhos que uniam Éfeso com o longínquo Eufrates e a Mesopotâmia, sendo Colossos e Laodiceia os pontos intermediários mais importantes. Então, você começa a perceber que, estrategicamente, ela era uma cidade muito importante por ser uma cidade portuária e por ter o principal porto daquele lugar. Para todos os que desejavam, de alguma forma, viajar a algum lugar da Ásia, Éfeso tinha que ser a entrada obrigatória. Sendo assim, você já começa a entender que Éfeso ela era a porta de entrada para a Ásia Menor. Então, a importância se dá aí muito pelo fato dela ter esse porto tão importante. Ela estava estabelecida num estatuto que o procônsul romano ele devia resumir o comando da Ásia quando ele vinha para entrar na Ásia Menor, por obrigação, em estatuto romano, ele tinha que desembarcar em Éfeso, para você ver a importância que essa cidade ela tinha. Anos mais tarde, quando muitos mártires foram capturados na Ásia para ser levados, para serem mortos ali nos coliseus, pelos leões, e enfim, pela espada, Éfeso ela era ali a porta de entrada para os mártires. Então, ela tinha essa importância de localidade. Primeira coisa que nós já aprendemos aqui, culturalmente, ela tinha essa importância de localidade, ela tinha aí esse porto tão importante. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui, do porquê da importância desta cidade, Éfeso tinha certamente uma distinção política muito importante. Ela era uma cidade livre, tá? O que isso a tornava muito importante para aquela época. Ela era uma cidade livre, tá? E sendo uma cidade livre, havia algumas cidades no Império Romano que possuíam essa distinção, conferida por sua lealdade ou pela importância de seus serviços ao imperador. E as cidades livres se governavam a si mesmas, estavam dispensadas da obrigação de receber ou alojar tropas imperiais. Então, logo, esta cidade era muito importante também por conta da sua posição política. Era uma cidade aliada do Império, uma cidade que historicamente tinha demonstrado a sua lealdade para com o Império e por isso gozava de liberdade. Além disso, era o assento de tribunais. As cidades que desfrutavam deste privilégio, elas se desdobravam periodicamente na época quando eram visitadas pelo governador. Sua corte, todo o esplendor, a pompa, que era normal nessas grandes capitais. Além disso, Éfeso, irmãos, também ela celebrava uma vez por ano os famosos Jogos Olímpicos que existiam, jogos que existiam naquela cidade. Esses Jogos Atléticos na Ásia, todos os Jogos Atléticos da Ásia eram realizados ali também, anualmente, na cidade de Éfeso. Então, isso fazia com que ela fosse uma cidade muito importante na região. Ainda temos um terceiro ponto aí. Éfeso era o centro do culto de Ártemis, que em nossas Bíblias se traduz por Diana dos Efésios. Vocês lembram? Quando leem lá em Atos dos Apóstolos, essa história narrada por Lucas, contando das experiências de Paulo. Então, Éfeso ela era o centro do culto de Ártemis, tá? De Diana. O templo de Ártemis era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele tinha 400 pés de comprimento por 20 de largura, ou seja, 120 metros por 70.
Ele tinha 120 colunas, cada uma com 12 metros de altura. Dá para você entender, imaginar, tá? Cada coluna com 12 metros de altitude. Aí cada uma destas colunas, por sua vez, dessas 120, elas tinham sido presenteadas por um rei. E 30 das quais eram trabalhadas, eram esculpidas. Então ele tinha esse grande templo aí, era um grande edifício que existia naquele período ali. Os templos antigos, eles consistiam principalmente de colunas ao redor de um lugar central, que era o único coberto em todo o edifício. A parte central do templo de Artemis estava coberta com madeira de cipreste. Era um templo muito lindo, muito antigo. Coloquei aqui uma imagem para a gente ver mais ou menos ali como era ele na época da sua glória, do seu esplendor. Hoje, claro, resta apenas ruínas. Na verdade, dessas 7 igrejas que nós vamos estudar, dessas 7 cidades, somente a cidade de Esmirna existe atualmente na Turquia, com o nome de Esmir. Todas as outras são apenas história e questão mesmo de turismo, são achados arqueológicos, não existe mais como cidade, como civilização. Então, aí o templo de Artemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A imagem da deusa, tá? Que habitava este santíssimo para eles, era uma das mais sagradas de todo o mundo antigo. Era tão velha que ninguém conhecia sua origem. Mas Éfeso, por sua vez, além disso, ele reconhecia os templos que era dedicado. E Éfeso era um centro importantíssimo, portanto, para as religiões pagãs daquela época. Então você tem aí também este ponto que tornava Éfeso esta grande cidade. Ainda nós temos que Éfeso também era famosa como centro mundial da superstição. Em todo o mundo se conhecia as letras de Éfeso. Eles fizeram amuletos que podiam remediar virtualmente qualquer mal. Curavam enfermidades, davam filhas mulheres, estéreis, asseguravam o êxito dos negócios, a boa sorte nas viagens, a vitória na guerra ou na competência esportiva. As pessoas vinham de todo mundo para comprar em Éfeso esses objetos mágicos. E Paulo se encrencou por conta disso, né? Porque Paulo prega o evangelho e o povo agora vai se libertar justamente desta superstição e vão queimar os livros e ele vai ficar em apuros por conta de tudo isso aí que vem acontecer, do avivamento que vai acontecer ali nesta cidade. Muito bem. Ainda por fim, essa cidade ela é importantíssima para a Ásia Menor, porque a população de Éfeso era também uma população internacional. Tá? Isso é que vinha cidadãos de diversos lugares, oriundos de diversas regiões, tá? Tinha tanto judeus, atenienses, gregos, enfim, tinha uma miscigenação de raças que habitavam aquele lugar. E Paulo, ele visitou, conforme nós encontramos em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária. Isso se deu por volta do ano 52 depois de Cristo, em sua terceira viagem. Permaneceu em Éfeso por 3 anos. Então, Paulo pastoreou a igreja de Éfeso. É importante observar isso, porque quando você começa a ler esta carta, você vai ver o que Jesus ele vai elogiar da carta, e depois ele faz a repreensão, mandando com que eles voltem a praticar justamente o primeiro amor. E aí você começa a perceber, caramba, essa igreja ela foi pastoreada por Paulo. Essa igreja ela foi pastoreada por Timóteo. Essa igreja foi pastoreada por Apolo. Essa igreja foi pastoreada pelo apóstolo João. Para tu substituir e ser pastor na igreja dessa? É? Misericórdia, né? Uma igreja que teve Paulo, por isso que Timóteo, o bichinho, tinha até gastrite. Porque chegou lá, tem que tomar um vinhozinho. Pode tomar uma águazinha com vinho, porque você está no mal aí da barriga. Então, acaba substituir, irmão, um pastor como Paulo não é fácil, né? A gente vê muitas vezes aí os pastores preocupados quando vai substituir, então, vai dizer que o pastor Adilson pastoreava, um grande ensinador da palavra, o cara fica nervoso, né? Rapaz, eu vou para aquela igreja. Agora imagina Paulo, né? Imagina substituir Paulo. Grandes vultos você encontra ali, Apolo, que era tido como um homem eloquente em palavras, a própria Bíblia dá testemunho disso. Tá? O apóstolo João passou nessa igreja.
Então você começa a perceber que essa igreja, de fato, ela vai ter historicamente um peso muito grande. Tudo vai começar aí com o nosso querido apóstolo São Paulo, quando esteve ali por 3 anos. Houve alguns sinais de avivamento na cidade de Éfeso. As pessoas, ao ouvirem o evangelho, eles vinham denunciando publicamente as suas obras, os seus erros, os seus pecados. As pessoas que se converteram, eles romperam totalmente com o ocultismo que era normal, comum, era praxes naquela cidade. Eles romperam com toda esta cultura maligna. Eles vieram, queimavam os seus livros mágicos. O evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. Foi a porta de entrada do evangelho para toda a Ásia Menor. Você encontra isso em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, do versículo ao 20. Ele fala um pouco dessa contextualização dessa cidade. E Paulo, ele permaneceu em Éfeso, tá? Muito mais tempo que em qualquer outra cidade que ele visitou durante as suas viagens missionárias. Você vai perceber lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 31, tá? Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Em Éfeso encontramos ali também Áquila, Priscila, Apolo, Atos 18, 18 e diante. Mais tarde, João chegou a ser a figura mais destacada de Éfeso. Além daí, a tradição afirma que o discípulo amado levou consigo a Maria, a mãe de Jesus, quando se trasladou, quando mudou para Éfeso, e que ali é o local onde a Virgem Maria foi enterrada. Claro que isso aí faz parte da lenda, tá? Da cultura da igreja, mais para além da mente, porque tem cultura que pode ser investigada. Tem outras que ficam no campo folclórico e não pode ser investigada, que já entra um diferencial, uma diferenciação. A gente falou muito disso na nossa Semana Teológica do ano passado, porque falamos sobre os apóstolos e muitas informações de cultura, tá? Não muito da Bíblia. Muito que se conhece dos apóstolos, e tinha essa dificuldade muito grande, porque vinha de cultura. E tem cultura que pode ser verificada, tem cultura que não. É apenas citação de citação. Você encontra uma cultura com uma tradição que é citada por alguém, mas não existe a prova daquela tradição. Então, algumas dessas questões aí, dependendo da origem, ela fica no campo folclórico. Por isso que quando você estuda a hermenêutica bíblica, você lança a mão da evidência interna, seria a evidência interna, o próprio texto sagrado, que é que a Bíblia fala. Então, eu vou ter aqui a carta de Éfeso, do Apocalipse, eu tenho também a carta do apóstolo São Paulo, escrita ali a Éfeso, eu tenho o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a história daqueles que pastorearam em Éfeso. Então, eu faço uma análise, em primeiro lugar, da evidência interna do texto. Tá? Mas também eu vou lançar mão da evidência externa. E essa evidência externa, ela vai se dar em quais parâmetros? Ela vai se dar primeiro na evidência com base na tradição da igreja, tradição verificada da igreja. E aí entra os livros escritos pelos primeiros bispos da igreja, primeiros pais da igreja. E você vai ter uma vasta tradição que foi escrita por eles. Tá? Temos também os livros apócrifos. Aí entra na classificação os livros apócrifos, os livros pseudo-epígrafos, tá? E toda essa questão aí tem que ser analisada e verificada. Então, uma obra, por exemplo, apócrifa, ou uma obra que seja escrita por um dos pais da igreja, ela tem um certo peso histórico. Quando você vai para as pseudoepígrafas, aí já é um pouco mais complicado, porque são estas, por sua vez, obras que alguém escreveu e não se identificou. Tá? Por exemplo, eu escrevo uma carta, mas eu não tenho notoriedade neste mundo cristão aqui do primeiro século. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que quem escreveu esta carta foi alguém que tem uma evidência. Então, muito comum você ter os nomes tanto dos apóstolos, como esses nomes citados em Atos dos Apóstolos, como os primeiros cristãos e pais da igreja. Por exemplo, Apocalipse de Barnabé. Tá? Não é canônico. E Barnabé nunca escreveu um livro de Apocalipse. Então, aí
a partir, claro, de toda uma evidência que vai ser analisada, não é algo assim também tão simples, né? Isso é discutido em concílios e coisa e tal, eles vão determinar se aquela obra é legítima ou não com base em alguns parâmetros. Uma vez analisados esses parâmetros, descarta aquela obra como pseudo-epígrafa ou não. E aí tem muitos pontos que devem ser levados em consideração para esse melhor entendimento. Então, por sua vez, aqui temos esta tradição, como disse, que vai colocar aí essa tradição que vai dizer aí que Maria ela foi com João também para Éfeso, quando este foi para lá, e que ali ela morreu e foi sepultada. Né? Isso vai ser um problema sério com os católicos, né? Porque os católicos pregam a ascensão de Maria, né? Que ela não morreu, mas que ela foi assunta aos céus. Está lá hoje, à destra do Pai, do Filho, e você não pede o Pai, nem o Filho, pede a mãe, porque a mãe é boazinha, e aquela confusão toda que é feita. Mas existe toda essa tradição aí. Bom, quando Inácio de Antioquia escreveu, e aí é uma fonte histórica também, a sua carta aos Efésios, enquanto ele estava sendo conduzido ao martírio em Roma, ele pôde lhes dizer: vocês foram de uma mesma mente com os apóstolos no poder de Jesus Cristo. Inácio de Antioquia, ele dá esse testemunho sobre esta igreja de Éfeso, tá? Há muitos poucos lugares que demonstram de maneira mais clara o poder do evangelho para conquistar os corações dos homens e transformar a sociedade. E nós encontramos que, na atualidade, obviamente, só temos daquele lugar ruínas, tá? Ruínas do passado grandioso que esta cidade, por sua vez, ela teve um dia. Depois ela perdeu a sua batalha contra o tempo e hoje os sedimentos aluviais a transformaram numa zona pantanosa, arrasada, distante uns 3 ou 4 quilômetros do mar. Apenas para quem vai agora fazer as suas visitas. E aqui, finalmente, nós chegamos nesta descrição do noivo, versículo de número 1. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Muito bem. Quem é esse anjo? Tá? E começa já, quando você vai se deparar com um texto como esse, a primeira pergunta que o investigador bíblico vai fazer, ao ler esse texto, é já começar a fazer algumas indagações. Tá? Primeiro, quem é esse anjo? E aí você vai ter que alguns intérpretes pensam que esses anjos são seres celestiais, enviados como mensageiro de Deus. Outros vão dizer que sejam anjos guardiões para cada uma daquelas igrejas da Ásia Menor. Nós vamos encontrar explicação para tudo, tá? Mas a interpretação mais consistente, biblicamente, historicamente falando, é que este anjo aqui, ele deve ser entendido como o pastor da igreja. Você entendeu? Primeira coisa que você observa aqui, hermeneuticamente, quem é esse anjo, tá? Esse anjo, ele deve ser interpretado, tá? Tanto bíblica quanto historicamente, como o pastor daquela igreja. E a evidência de todo o texto vai dizer isso. Capítulo 1, inclusive, ele fala que o Senhor, ele tem estes pastores que são ali, o próprio texto explica isso, em suas mãos. Então não fica difícil de interpretar, de entender que ele, de fato, é o pastor da igreja. Jesus, ele apresenta-se como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja, tá? Ele é o remetente desta obra. Ele vai demonstrar isso, que ele é aquele que está presente, aquele que está em ação. O texto diz que ele está no meio. Tá? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda onde? No meio dos 7 castiçais. Ele anda, ele está em ação, ele está em movimento, ele está agindo no meio da igreja. Então, ele é o remetente que está ali em ação e que está presente no meio da igreja. E aí você vai ver que
Ele vai colocar primeiro que ele é aquele que sustenta as 7 estrelas em sua mão direita. Primeira coisa que ele vai informar. Ele está presente, ele está no meio e ele conserva na mão direita as 7 estrelas. Tá? Primeira informação que ele dá para nós aí também, importante no texto, como remetente que ele é. A nossa segurança, a nossa própria vida depende de estarmos sustentados por Jesus Cristo. Ele não apenas está no meio dos candeeiros, como fala também no capítulo 1, versículo 13, mas também ele anda no meio dos candeeiros. Isso aqui fala da sustentabilidade de Cristo para aquela igreja. Primeira informação que nós encontramos aqui para a igreja de Éfeso é que Jesus, ele vai escrever ao pastor desta igreja, tá? E ele diz que conserva estes pastores, por sua vez, na sua mão direita, as 7 estrelas, e que ele anda no meio destes candeeiros de ouro. Então você vai encontrar, ainda aí no capítulo de número 1, versículo 20, está com a Bíblia aberta, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas previsto na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou seja, são os pastores das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Ele conclui o capítulo 1 dando esta informação. E começa o capítulo 2 agora dizendo justamente que ele está conservando na mão direita as estrelas, que são quem? Os pastores. E que ele anda no meio dos candeeiros. Quem são os candeeiros? A igreja. Então, ele está dando uma informação aqui, já para Éfeso, no comecinho, já no versículo 1, que ele tem os pastores na mão direita, que ele está em ação no meio da igreja, como se estivesse dizendo para Éfeso assim: olha, Éfeso, eu estou vendo, eu conheço você, eu conheço a sua obra, e eu estou a me movimentar no meio de vocês, eu estou em ação no meio de vocês, e sou eu quem estou conservando a liderança, os pastores desta igreja. Amém? Mas nós encontramos aqui, também ainda, neste ponto aí da descrição de noivo, que a presença que nós temos, a presença manifestada do Cristo vivo no meio da igreja, é a sua maior necessidade. Eu chamo a sua atenção aqui para essa fala, tá? Para essa fala, porque ela é muito importante para nós. Eu quero que você, se possível, repita comigo. A presença manifestada do Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Precisamos entender isso. Irmãos, por quê? Em nossa teologia, nós perdemos o impacto da presença real de Cristo entre nós. Muitas vezes, a gente parece que se preocupa demais com a ortodoxia perfeita. O pastor não deve se preocupar, deve, mas não em detrimento do outro. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com a exegese perfeita e negligenciamos o espiritual. E eu aqui não estou dizendo que nós não devemos buscar uma exegese perfeita para o texto. Sim, chega de tanto oba-oba em nossos púlpitos, me perdoe dizer isso. Estou no meio de uma plateia bem eclética, mas muito oba-oba tem se ouvido nos púlpitos da igreja, o que é gritante. Então temos sim que se preocupar com uma boa hermenêutica, temos sim que se preocupar com uma boa exegese, temos sim que se preocupar com uma boa interpretação bíblica, temos sim que se preocupar com um bom sermão expositivo, mas estas coisas não podem ser em detrimento da espiritualidade. Essa é a questão. E nós, em nossa teologia, perdemos esse impacto da presença real de Cristo entre nós.
Nós temos a ideia de Cristo no céu, no trono, reinando à destra do Pai, mas não temos a visão clara de que Ele está no meio da congregação. E é isso que Ele está advertindo, admoestando esta igreja de Éfeso, que serve de alerta para nós. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, em nossas reuniões, em nossos encontros. Cremos na sua transcendência, mas não vivenciamos a sua imanência. Perdemos o senso da glória de Cristo presente entre nós. Olha que coisa linda! Ah, é muito bom e temos que crer mesmo. Na transcendência de Cristo, Ele está lá. O céu dos céus não pode contê-lo. Ele é grande demais. Isaías fala da sua grandeza. Esse Deus que nem o céu dos céus pode contê-lo, mas ao mesmo tempo eu não posso, em detrimento à sua transcendência, esquecer da sua imanência, que Ele também está presente aqui, que Ele também está presente no meio da igreja, que Ele se relaciona com você. E é isso que essa carta ele começa a escrever para esta igreja, que era uma igreja que tinha um zelo muito grande, mas estava perdendo algo de essencial. Deixa eu caminhar. Eu vou correr aqui bastante hoje, não vou me deter em muitos pontos que gostaria, por conta do tempo mesmo, porque parece ser pequeno, 7 versículos apenas, mas se a gente fosse deter em cada pormenor que aqui tem, eu até conversava com o professor Rogério, que quando ministrei essas cartas à nossa igreja, veio aqui pastoreio, eu fiz cada carta em 3 cultos, de 1 hora de mensagem, cada culto. Então, ou seja, cada carta foi vista em 3 horas. Cada carta, né? Então foram 21 mensagens só das cartas. É muita coisa, professor Jairo, que tem aqui. Se a gente fosse deter os detalhes aqui, é de uma grandeza muito grande. Mas vamos aqui andando, para que nós vamos entendendo aí. Temos que dar um intervalozinho de uns 10 minutos. E vamos ter que... Olha, professor, 10, 11, é? Aleluia. Eu vou ficar sozinho aqui, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui também um elogio, versículo 2 e 3. Versículo 2 e 3. Nós temos um elogio. Vamos ao texto. Temos um elogio. Versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. 2 versículos importantíssimos. Encontramos aqui 3 virtudes que Jesus ele destaca em Éfeso. Primeiro, as obras da igreja. Primeira coisa que a gente encontra aqui são as obras da igreja. Ele inicia, falando justamente que eu sei as tuas obras. Diz ele, e imediatamente ele acrescenta como explicação o seu trabalho árduo. Aí ele fala das obras e ao mesmo tempo destaca o seu trabalho árduo. Cristo, ele conhece as obras, e aqui a obra ergar, da igreja aqui de Éfeso, essa palavra que ele vai dar esse destaque para ela, era um trabalho árduo. E ele diz a sua perseverança. Essas mesmas 3 virtudes, você vai encontrar Paulo também falando delas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Mas escute aqui. Primeira coisa que a gente encontra é que ele vai destacar as obras, tá? E as obras, elas não se referem a ações específicas, mas ao comportamento delas, ou estilo de vida.
Primeira coisa que ele vai colocar aqui sobre estas obras é que elas aqui não se referem a uma ação específica, mas era algo que era cotidiano, praticado por meio desta igreja. Então você já começa a ver aqui que ele já destaca na sequência o seu trabalho árduo, tá? É um esforço necessário para manter esse estilo de vida cristão. Perseverança é a palavra aqui, que é uma das marcas do servo de Deus. Ele, quando diz aqui para a igreja de Éfeso, eu sei, eu conheço as tuas obras, tá? Tanto o teu labor, quanto a tua perseverança, tanto o teu trabalho árduo, quanto a tua perseverança, as tuas obras, é o seu estilo de vida. O quanto você tem lutado para continuar nesse caminho da santidade. O quanto você tem lutado para perseverar. E ele vai dar essa ênfase, esse destaque de que ele, nestas obras dele, ele destaca o trabalho árduo, que é um esforço necessário para manter a sua vida cristã. E na sequência ele diz a sua perseverança, que é uma das marcas do servo de Deus. Então você já observa que ele começa a dar um destaque muito grande aqui, elogioso para esta igreja. Agora vamos comigo. Aqui ainda um pouco mais. Ponto 2 aqui ele diz: o Cristo ressuscitado louva seu árduo trabalho. Observe bem que ele dá destaque para o seu árduo trabalho. A palavra grega é kropos, o que distingue esta palavra de outras que poderiam usar-se para dizer trabalho ou simplesmente obra. É que esta aqui, irmãos, ela descreve um trabalho que faz suar. O destaque que ele faz questão de utilizar aqui para trabalho árduo, ele está dizendo assim, um trabalho que faz suar. Eu conheço o seu labor. Eu conheço o seu trabalho árduo. Ou seja, o trabalho com que você tem feito é um trabalho duro, é um trabalho que ele deixa exausto. Ele faz menção aqui deste trabalho com o qual ele se entregava sem reservas e gastava toda a sua energia, toda a sua concentração mental para poder realizar. Cristo reconhece isso nesta igreja. Você começa a perceber que a luta dessa igreja para se manter fiel, para se manter perseverante, para se manter santa, era algo que deveria de fato ser elogiado. E é isso que Jesus está fazendo. Ele vê o trabalho dessa igreja. Se eu estivesse num culto pregando, eu ia dizer assim, bem assim, ele vê também na sua vida. Ele também tem visto o seu trabalho. Eu não estou pregando, vou me conter aqui hoje, já? Diga amém. É que dá vontade, né? Porque é tão gostoso que dá vontade, né? Dá uns glória, aleluia. Então, meus irmãos, você começa a perceber que ele vai elogiar de fato, tá? A vida cristã não é para o frívolo. A vida cristã não é para aquele que tem medo de ter calo nas mãos. O cristão, ele deve entregar a sua vida toda no serviço a Cristo. É isso que essa igreja nos ensina. O serviço cristão, esse culto cristão, ele tem que ser essa entrega. O cristão ele deve entregar a sua vida toda no serviço do homem prestado a Cristo. E é isso que a gente tem que destacar em nossos tempos, que nós temos perdido essa essência. Eu estou ministrando aqui na aula do bacharel do terceiro ano a teologia do culto. E eu tenho dito para eles repetidamente sobre isso. O culto cristão é um serviço, o culto, lacreia, é um serviço prestado a Deus. Você não é um mero espectador, você é alguém que vai para a igreja para prestar um serviço a Ele. E assim deve ser a vida do cristão. Essa entrega. Ele, o cristão, ele é um operário de Cristo, ele tem que ter na sua mente que ele tem que se entregar, ele tem que se esforçar. Muito bem. Temos aqui que o Cristo ressuscitado, ele também louva a sua paciência.
A palavra grega, que já vimos aparecer em repetidas ocasiões aqui, é upomone. Então, ele vai aqui destacar, ele vai louvar pela paciência desta igreja. Essa palavra grega, upomone, é a coragem que aceita os sofrimentos e as dificuldades. Ele está dizendo aqui para eles, eu conheço aqui a sua paciência, eu tenho visto a coragem que vocês, a igreja de Éfeso, vocês têm enfrentado o sofrimento. Eu tenho visto a coragem de vocês. Como vocês têm enfrentado, como vocês têm lutado em meio às dificuldades, às vezes até as derrotas. Mas sempre tem uma coisa, no final vocês serão vitoriosos. E é essa palavra que ele vai utilizar. Em qualquer situação, é a virtude daquele que sabe finalmente alcançar a graça e a glória. É isso que ele vai dizer. Tem-se dito que o sofrimento dá cor à vida. Quando nós somos capazes de enfrentar o sofrimento com paciência, do verdadeiro cristão, a vida tem cores diferentes. Tá? Eu imagino que seja que por conta que no momento da provação, da tribulação, nós aprendemos a correr para Cristo. Tá? E isso tem sido notório em todas as escrituras sagradas. Então, este sofrimento dá cor à vida e ele elogia o sofrimento que essa igreja tem sofrido, que ela tem padecido. Ele vai fazer a sua menção elogiosa para ela, vai louvar a ela por conta destes pontos aqui. Cristo citado louva a sua paciência, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. E ele vai falar também sobre que os crentes, eles eram, aqui nesta igreja, os crentes, eles eram engajados no trabalho. Eles eram engajados no serviço. Eles eram engajados nesse trabalho que eles estavam fazendo. Eles não eram meramente espectadores. E isso aqui é uma lição para a nossa igreja. A congregação toda se envolvia. Não era apenas o auditório. A igreja não vivia apenas dentro dos muros. Não, eles estavam envolvidos. Eles não se deitavam apenas em si mesmos. Não era narcisista. Por meio dela, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Não esqueça disso. Esta igreja fez com que o evangelho expandisse por toda a Ásia Menor. Ela ali evangelizou a Ásia. Foi a porta de entrada para o evangelho para a Ásia. E Jesus elogia isso nesta igreja. Vamos adiante. A perseverança, persistência nas tribulações. Ainda versículo 2. Ele vai destacar aqui para eles. Primeiro, os cristãos em Éfeso tinham evidentemente sido expostos a alguma ferrenha oposição local. Então, já noto isso aí para vocês, tá? A cidade, ela era um lugar de ajuntamento de muitas religiões. Falei sobre isso nas minhas palavras iniciais, ok? Ela tinha um grande templo da Diana, tinha diversos cultos, era uma cidade dada ao paganismo. Era uma cidade que estava ali com pagãos para tudo quanto é lado. Então, ela tinha esse palco, esse ajuntamento de muitas religiões. E um dos grandes centros da adoração ao imperador na província também estava lá. Ainda tinha isso. Era uma cidade que se dava tão bem com Roma que eles cultuavam o próprio César. Não bastasse Diana, ainda adoravam a César. Então, eles tinham toda essa situação aqui que eles viviam. Alguns dos seus habitantes naquela cidade praticavam as artes mágicas do Oriente, enquanto todos tinham uma profunda reverência, como já falei, pela grande Diana dos Efésios. Artemis, a deusa, a mãe da Ásia, em razão do qual a cidade se agitou ferrenhamente. Vocês lembram da história lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai ministrar aí a palavra, Atos 19, os artigos ficam loucos, porque o povo começa a se converter. E agora o lucro da cidade vai cair, porque eles viviam. Era um centro de adoração pagã. Eles vendiam todas aquelas superstições que mencionei há pouco. Eles viviam deste lucro, desses cultos pagãos, dessas
frivolidades que eles vendiam, esses cultos pagãos, os livros, enfim, de todos os amuletos, e agora o povo vai se converter. Então, isso aí fez com que a igreja fosse fortemente perseguida. Tá? Então, eles tinham aí, evidentemente, essa ferrenha oposição local. Era uma igreja que sofria. E Jesus vai aqui destacar, vai elogiar, tá? Vai falar também da perseverança que eles tiveram no meio da tribulação, que é elogioso para eles. Mas, vamos aqui encontrar ainda que ser cristão em Éfeso não era popular. Ser cristão em Éfeso não era popular. Porque muito, hoje em dia, principalmente nos nossos tempos, a gente tem visto que a forma com que a palavra cristão tem sido utilizada é até cômica. Tá? A frivolidade das pessoas, todo mundo fala cristão, sou cristão, e é um cristão sem mudança de vida. O que não coaduna com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras Sagradas. E aqui, nesta igreja de Éfeso, ser cristão não era popular. Tá? Não era. Como falamos, lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos, literalmente perseguidos. Muitos crentes estavam sendo até mortos naquele lugar. A perseguição era ferrenha. Tá? Que por não se dobrarem à adoração de César, muitos crentes estavam, inclusive, morrendo. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinamentos dos falsos apóstolos. Mas os crentes de Éfeso, genuínos crentes de Éfeso, estavam prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. Eles não esmoreceram diante da perseguição. Eles permaneceram fiéis. E aí a pergunta para nós, permanecemos fiéis quando somos perseguidos, provados, seduzidos? Algo para refletir, porque essa igreja nos dá essa lição. Tá? Será que nós temos permanecido fiéis quando somos provados, quando somos perseguidos? Enfim, pense nisso. A igreja contemporânea, ela está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. Tá? E aqui nós aprendemos com a igreja de Éfeso que devemos, assim como eles, receber esses elogios da parte de Cristo, mas para isso temos que ter a capacidade de perseverança. Muito bem. Tem um outro ponto aqui que também vai ser destacado e elogiado por Jesus para esta igreja, que é a ortodoxia da igreja. Isso aqui é bem interessante. Que hora vai dar aquele intervalo? Muito bem. Tá bom tirar direto, né? Vocês querem dar intervalo ou querem tirar direto? Direto? É? Pode ser democrático, né, irmão? Quem quer direto? Só para mim ter uma ideia. Agora abaixa a mão. Quem quer um intervalo? Então vamos tirar direto. Está quente aí para vocês? Ou está normal? Tá? Mantém a porta fechada lá, porque tem só uma máquina funcionando, mas eu acho que dá conta. Está ruim para mim que estou falando, né? Muito bem. Então vamos lá. A ortodoxia da igreja. A ortodoxia da igreja. A terceira virtude aqui que Cristo pôde francamente elogiar em Éfeso era a sua fé ortodoxa. Então preste atenção. Essa igreja estava cercada por perseguições, estava sendo atacada por heresias, mas ela permaneceu fiel à palavra contra todas as ondas
e novidades que estavam surgindo naqueles dias. Então, você encontra aqui que essa igreja de Éfeso, ela tinha discernimento espiritual. Essa igreja, ela tinha discernimento espiritual, pois ela estava sendo severamente atacada por todos os lados, mas ela mesmo assim permaneceu com a sua ortodoxia intacta. Isso aqui caberia muitos links que a gente poderia fazer aqui, falar aqui, a respeito da igreja atual, da igreja odierna. Tá? Muitos pontos que nós poderíamos destacar aqui sobre a igreja que está hoje, nos tempos odiernos, como ela tem vivido, como ela tem se comportado. Mas não vamos fazê-lo. Vamos adiante. Eu quero falar aqui sobre o pecado também desta igreja, que vai ser, versículo 4, que vai agora destacar para esta igreja algo muito aqui de correção importante para eles, tá? O pecado na igreja que deixou de amar. Deixa eu ir aqui passando para vocês o ponto a ponto, para a gente ver os 7 versículos, pelo menos aí a exposição deles, como é a proposta nossa de fazê-los, tá? Então vamos lá, uma igreja que deixou de amar. Qual o pecado de Éfeso? Porque você viu uma igreja que perseverou. Você viu uma igreja que tinha trabalho. Você viu uma igreja que tinha labor. Você viu uma igreja que tinha características muito positivas. Você tinha uma igreja que suportou o sofrimento. Você tinha uma igreja que suportou as adversidades. Você tinha uma igreja que suportou as intempéries da vida, perseguições internas e externas, e eles permaneceram fiéis. E qual foi o pecado, então, desta igreja? E aqui nós vemos que esta é uma igreja que deixou de amar. Essa igreja ocupada, separada e disposta a se sacrificar, sofria de problemas amorosos. Essa igreja sofria de problemas amorosos. O comentarista Warren Wiersbe, ele coloca esses 4 pontos que vou destacar para você aqui sobre esta igreja. Primeiro, ele diz que essa igreja ocupada, separada e disposta a se sacrificar, sofria de problemas amorosos. A Bíblia vai destacar que eles eram pessoas crentes que tinham ali, apresentavam obras, apresentavam labor, apresentavam perseverança, mas essas qualidades não eram motivadas pelo amor a Cristo. Esses trabalhos que ele fazia não estavam sendo motivados pelo amor a Cristo. E aí é que eu disse que muitas vezes a gente não pode trabalhar uma ortodoxia a parte da espiritualidade. Temos que juntar as duas coisas. Eu tenho que ter o zelo, o labor, essa perseverança ortodoxa, mas ao mesmo tempo eu tenho que viver Cristo, eu tenho que amar. Eu tenho que corrigir, mas com amor. E essa igreja estava falhando nisso. Tá? Aí o Wiersbe coloca o que é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? E ele faz aqui uma ilustração, vou só resumir, com o casamento. Esse recém-convertido, ele convertido da igreja, se compara com um casamento que está naquele primeiro momento da lua de mel. A mesma coisa é aquele novo crente, que tudo que faz, ele faz com muita paixão, com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, se entrega, tá? Assim como o noivo se entrega para a sua noiva. Mas isso aí não pode deixar com que o tempo venha fazer com que esse relacionamento caia na rotina. Porque quando isso acontece, vai haver um esfriamento no casamento, da mesma forma que se isso acontecer na vida do cristão, vai haver um esfriamento na sua vida espiritual. Ele faz essa analogia desse novo crente com um casamento para mostrar aí o que seria o primeiro amor. É possível servir, sacrificar-se e sofrer
por causa do meu nome, no entanto, não amar Jesus Cristo verdadeiramente. Esse é um problema. É o religioso. Ele está ali na igreja, ele faz todo o serviço bonitinho. Ele se sacrifica, ele serve. Se sacrifica, ele sofre. Tudo por causa do nome de Jesus. Mas não ama a Jesus verdadeiramente. Ele está desperdiçando o tempo, a oportunidade. Mas isso pode acontecer. Se você não vigiar, isso pode acontecer em nossas vidas também. Estava acontecendo com a igreja de Éfeso e podia e pode acontecer conosco. E por fim, Luiz destaca o seguinte: ao ler a epístola de Paulo aos Efésios, há pelo menos 20 referências ao amor. Então você percebe que essa igreja era uma igreja que de fato já tinha sido advertida. Imagina Paulo escrever aos Efésios e por 20 vezes ele fazer referência ao amar. Talvez isso já fosse um problema, professor Jairo, crônico dessa igreja. Talvez já fosse um problema que já tinha sido detectado pelo apóstolo São Paulo lá atrás. Um problema que Paulo via. Cara, essa igreja é muito zelosa. Essa igreja trabalha muito. Essa igreja dá o sangue pela obra de Deus. Mas será que ela também está dando sangue pelo Deus da obra? Glória. É uma igreja religiosa. Sabia que era sofrer. Sabia que era perseverar. Mas as motivações não estavam corretas. Hernandes Dias Lopes diz que nós também abandonamos, o nosso amor por Jesus quando nós substituímos ele pelo nosso zelo religioso. E aí a gente tem que ter cuidado para não ser enquadrado como a igreja de Éfeso. Para não ser enquadrado como a igreja de Éfeso. O zelo religioso suplantar o zelo pelo próprio Jesus. Mas escute, nós temos o remédio que Cristo vai propor. O remédio que Cristo vai propor para essa igreja, versículo 5. Versículo 5, a parte A, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venham a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então vamos lá. Primeira coisa que ele vai propor como remédio para essa igreja que estava esfriando, que tinha perdido o seu primeiro amor. Primeira coisa que ele vai trazer para ela: lembra-te. Lembra-te. Deve destacar-se o que Cristo ressuscitado não está falando aqui com alguém que nunca esteve na igreja. Isso você tem que analisar. Ele diz, lembra-te, ele não está falando para quem está lá fora, está falando para quem está aqui dentro. Ele não está falando para quem nunca teve um contato com Deus, com a igreja, com Cristo. Ele está falando para aquelas pessoas que já haviam experimentado, já haviam vivido. É tanto que ele não diz que converte, ele diz, lembra-te. De quê? Do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. É o primeiro amor. Lembre-se, você vinha tão bem. Você evangelizava, a Ásia deve a você. A Ásia Menor deve a você. Esmirna deve a você. Pérgamo deve a você. Sardes deve a você. Tiatira deve a você. Filadélfia deve a você. Odisseia deve a você. E agora você está nesta situação. Lembre-se do seu início. Ele está falando, a primeira coisa que o Cristo ressuscitado vai dizer para essa igreja é que eles tinham que lembrar. Ele está falando para pessoas que estão dentro. Ele dirige-se aos membros da igreja de Éfeso, mas que de algum modo haviam perdido o caminho, de algum modo haviam perdido. E ele diz aqui, a lembrança pode às vezes ser o primeiro passo para o caminho da reconsideração. Lembre-se, a lembrança pode ser o caminho. Primeiro passo para você voltar atrás. Primeiro passo para a correção. Aí ele chama essa igreja de Éfeso a memória. Lembre-se.
Mas vamos lá. Ele diz mais aqui, arrepende-te, né? Segundo lugar, o Cristo sentado diz para ele, arrepende-te. O arrependimento não é uma emoção. Ele vai dizer para ele, arrepende-te. E ele vai dizer que aqui para nós também a gente vai aprender que arrependimento não é uma emoção. Arrependimento é uma decisão, é uma atitude. É isso que ele está chamando essa igreja de Éfeso. Ele vai dizer para ela, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, você observa que o Cristo aqui ressuscitado, ele vai se direcionar a esta igreja, trabalhando para eles que eles têm que arrepender-se, têm que tomar esta decisão. E ele diz mais, renove as suas primeiras obras. Olha o destaque que ele vai dar, renove as suas primeiras obras. O Cristo ressuscitado vai dizer para ele, volta à prática. Volta à prática. Volta às primeiras obras. A gente aprende aqui com eles. A tristeza, irmãos, do arrependimento, ele não deve nos conduzir ao desespero. Ele tem como significado nos incitar as duas coisas. A primeira, a nos lançarmos nos braços da graça de Deus, dizendo somente, Senhor, tenha misericórdia de mim. A segunda, ele nos faz produzir frutos dignos de arrependimento. Ninguém se arrepende de algo e segue fazendo as mesmas coisas depois. É por isso que ele vai dizer para eles aqui, olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E aí vem uma advertência depois para eles. Forditz, um comentarista, ele diz que a grande verdade do cristianismo é que ninguém necessariamente deve continuar sendo o que é. A prova e o fruto do arrependimento é uma vida transformada por nosso esforço e pela graça de Deus que age em nós. Essa é a graça, tá? Que ele vai apresentar para nós. Há uma solene advertência para esta igreja. Caso ele não se arrependa, Jesus vai dar uma advertência para ele. Olha, você se arrepende. Se não, eu venho e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Observe que ele vem e fala com eles aí, dá uma advertência severa para eles. Você precisa se arrepender, senão eu venho aqui remover o seu candeeiro. Mas ele não só adverte, ele aqui coloca o remédio para ele. Qual é o remédio? Ele tem que lembrar-se, ele tem que se arrepender, ele tem que voltar a praticar as primeiras obras. O que é que Éfeso precisava fazer? Primeiro, ele tinha que lembrar-se de onde caiu. É uma análise histórica que ele tinha que fazer. Ele tinha que arrepender-se e, por fim, voltar a praticar as primeiras obras. Não estava vindo tão bem? Mas aqui Jesus continua falando para essa igreja. E a recompensa, tá? A recompensa que ele vai oferecer para este povo, para esta igreja. A recompensa prometida por Cristo. Agora estou concluindo, irmãos. Versículo de número 7. Nós vamos encontrar aqui que ele vai dizer para este povo. Ainda interessante observar o versículo de número 6 sobre o zelo dessa igreja. Se você ler o 6, diz, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Lá na frente ele fala em outra carta novamente sobre esse movimento de nicolaítas, tá? Tem até não sei se eu chamo de uma lenda, ou se uma tradição pelo menos não tão segura, que faz uma ponte deste Nicolau aí ser um daqueles diáconos lá que foram separados, lá em Atos 6, daqueles 7 diáconos, e depois ele se desvia, criando aí um desvio teológico severo, no campo da moralidade, inclusive, e ele aqui adverte contra aqueles que praticavam obras dos nicolaítas. Ele vai dizer, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Você observa que eles tinham uma prática ortodoxa muito séria. Era uma igreja
que no quesito ortodoxia, meu Deus do céu, que igreja também só podia, né? Discipulada por Paulo, por Timóteo, por Apolo. O pecado desta igreja foi ter perdido ali o amor pela obra. Tá? Ter ali perdido o amor pela obra. Esse é o pecado que ele vai ser destacado. E que Cristo aqui vai advertir para ele. Você precisa lembrar de onde você caiu. Onde é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu com vocês? E muitas vezes nós temos que aplicar isso em nossa vida também. Aplicar isso em nossas vidas. Pois muitas vezes você fica muito preso a uma ortodoxia engessada. Fica muito preso a uma ortodoxia engessada. Estudar é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Ler. Fazer teologia. Quem não fez ainda, eu convido vocês a virem cuidar da teologia. Aqui os alunos estão descobrindo essa maravilha através das leituras que têm feito, através das discussões em sala de aula. São livros e mais livros, obras e mais obras referendárias para você ler, crescer na graça, no conhecimento, beleza. Mas você não pode praticar uma teologia engessada, uma ortodoxia morta, fria. Você não pode, em detrimento do conhecimento, perder a espiritualidade. E esse é um problema que muitas vezes a gente tem que estar batendo de frente com os alunos. Muitas vezes a gente precisa estar batendo de frente com os alunos. Porque muitas vezes a gente começa a beber e é tanto conhecimento novo. E eu digo, quando eu estou vendo a matéria de hermenêutica, de exegese, eu falo para o pessoal, minha gente, cuidado com isso aqui para depois não estar, né? Querendo agora ser o juiz da igreja. O pastor vai pegar. Aí eu conheci um amigo que todo mundo que pregava na igreja dizia assim, pregou bonzinho, mas hermeneuticamente falando, não estava muito não sei o que lá não. Aí eu ficava assim olhando, aí dizia assim, ele é bonzinho, tem um conhecimento bonzinho, mas homileticamente falando não ficou bem esboçado isso não. Eu ficava assim olhando, rapaz, qual é o objetivo que você está estudando? Cuidado para a sua ortodoxia não ficar engessada. Cuidado com a sua ortodoxia não esfriar a sua fé. O conhecimento, olha, irmãos, eu digo para vocês o seguinte, tá? Eu não sou calvinista, não, mas eu corroboro com o autor do livro Inteligência Humilhada, Jonas Madureira. Livro da Vida Nova, Inteligência Humilhada, quando ele diz que, por que inteligência humilhada? O tema do livro. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você fica inteligente das coisas de Deus, mais você começa a ver o quão indigno você é diante dele. E aí você faz o quê? Você se humilha. Então a teologia, ela serve para te humilhar mesmo. A teologia, ela serve para te humilhar diante de Deus. Se a teologia está fazendo você inchar, tem alguma coisa errada. E não vem me dizer assim, irmão, a teologia esfria crente, duvido. Você já podia ser um crente frio, rachado de frieza. Aí vem para a teologia, só está agora rotando aquilo que você já era, com base em uma suposta intelectualidade cristã. A teologia, não. A verdadeira teologia, ela não esfria crente. A verdadeira teologia, ela esquenta o coração. Ela tem como virar sobre Deus. Você tem como virar sobre Deus. A grandeza de Deus, atributos de Deus, os nomes de Deus. A criação de Deus, as obras de Deus. E não se humilhar diante da grandeza. Você tem como virar sobre Jesus Cristo. A falar sobre a pré-existência de Cristo, falar sobre a encarnação de Cristo, quão indigno nós era, e ele se fez carne entre nós. Ele é uma hipostática das suas naturezas, aqui habitando, falar desse Cristo que, sendo Deus, se fez homem, se fez sangue, para servir a você, e você dizer assim, eu estou frio, vai para lá, então não, isso tem no coração, aleluia, isso aquece o coração. Irmão, não tem como você. Eu às vezes estou indo em casa, o professor Rogério deve ser do mesmo jeito, meu amigo ali, o professor Jairo, aqui, o Matias, que vai falar para vocês aí sobre a igreja quente da lá, que é a Filadélfia.
o Alex, eu tenho certeza, pastor Adilson, que muitas vezes a gente está lendo um livro, irmão, estou lendo às vezes um livro, e aquele negócio ali é uma informação nova para a gente, que eu chego e fico assim, que Jesus Cristo me ajuda aqui, isso aqui dá um sermão, isso aqui dá um sermão. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu começo a fazer um sermãozinho aí na sexta-feira e termino em lágrimas. E como é que você vai dizer que um sermão, que a teologia, ela é crente? Não, o crente já pode ser morto, já pode ser frio, já pode ser desmantelado, pode ser já mais troncho que corrida de pato. Aí vem para aqui com a teologia, aí chega mais velho tendo derrotar conhecimento, mas ele já era morto. Se ele vir com a teologia, está mais fácil dele se converter. Isso sim. Aleluia. Então, essa igreja de Éfeso, ela tinha uma ortodoxia brilhante. Eles lutavam pela fé, eles lutavam, eles suavam. Entendeu? Resistiram. Começou a surgir um movimento de Nicolau. Aqui não, Nicolau vai lá para o espírito que ele carrega. Aqui de jeito nenhum. Bateram, fecharam a porta, não deixaram a heresia entrar. Mas em detrimento disso, perderam o primeiro amor. A motivação espiritual que estava por trás disso. E aqui Jesus Cristo vem com a recompensa para eles após apresentar o remédio de arrepender-se, de voltar a praticar as primeiras obras. Ele agora vai falar da recompensa para eles. A ideia da árvore da vida. A árvore da vida, ela aparece na descrição do jardim do Éden. No meio daquele jardim estava a árvore da vida. Era a árvore do qual Adão não devia comer. Está lá em Gênesis, você encontra isso aí lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 9. No pensamento judeu, a posterior, a árvore da vida, ela devia representar aquilo que podia dar ao homem uma vida verdadeira. Então, quando você vai para o pensamento hebreu, você vai ver que posteriormente, aquela ideia lá do jardim, quando se fala em árvore da vida na Bíblia, eles tinham essa ideia que ela representava aquilo que podia dar ao homem uma vida verdadeira. Então, você vê na Bíblia, por exemplo, diversos exemplos. O Salomão fala muito disso. Você vai encontrar, por exemplo, a sabedoria é uma árvore de vida para os que podem realmente apoderar-se dela. Provérbios 3:18. Os frutos do justo são a árvore de vida. Provérbios 11:30. A esperança que se cumpre é uma árvore de vida. Provérbios 13:12. Uma língua íntegra é uma árvore de vida. Provérbios 15:4. A árvore da vida chegou a descrever qualquer coisa capaz de converter a vida humana no que deveria ser. Então, ela passou a ter aí essa conotação. No meio da igreja, há sempre um remanescente fiel. E esses aqui são os vencedores. A que ele se refere, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas pelos nicolaítas, mas agora se alimentam da árvore da vida. Essa é a promessa que Cristo vai fazer para esta igreja. É a promessa que Cristo vai fazer para esta igreja. A árvore da vida, ela fala de vida eterna. A árvore da vida fala de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus. Tá? Vida eterna é conhecer esse Deus de amor. É viver no paraíso. E fruir de seus frutos significa comunhão. Clemente com o Senhor no paraíso. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai. E Ele é amor. Nós vamos desfrutar desse amor pleno, abundante, desse noivo. Ele vai falar aí para o povo dessa recompensa que vocês vão estar comigo, comendo da árvore da vida. É a recompensa que ele vai dar para essa igreja. E aqui eu concluo dizendo, portanto, igreja, a igreja de hoje, assim como a igreja de Éfeso, ela tem um trabalho a fazer, um combate para combater e uma profissão de fé a ser defendida. Mas, acima de tudo, ela tem uma pessoa a ser amada, com o amor que tínhamos por ele no princípio, o amor imperecível. Que Deus em Cristo abençoe a vocês. Mesmo tendo tido um bom tempo, não é possível a gente se deter em todos os pormenores da carta, porque, de fato, aqui é uma exposição e uma visão panorâmica mesmo, porque não tem como deter seus pormenores da carta, porque são muitas coisas que tem
entrelaçado que não dá para a gente explorar tudo. Mas eu espero que, de alguma forma, tenha clareado aí o entendimento de vocês, a mente de vocês, nos quesitos concernentes à igreja de Éfeso. Eu quero agora convidar o pastor Adilson Júnior. Primeiro, saber se tem alguma pergunta de algum irmão, que de repente ficou com alguma dúvida, alguma pergunta. Qualquer coisa é bom perguntar aqui, porque eu tenho os universitários para consultar. Só de informativo, porque tem muitos irmãos que já viram uma relação à árvore da vida, uma função exegética melhor. Boa pergunta. Quando se trata dessa questão de árvore da vida, a gente tem que atentar para o significado, tá? Significado do que ela está representando. Porque aqui começa, essa pergunta dele foi boa, porque ela abre uma discussão para tantos outros pontos, tá, gente? Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma entrevista de um pastor bem, eu tenho muitos livros deles, inclusive, e engraçado que ele dizia assim, olha, eu tenho as minhas loucuras. Ele já colocava dessa forma, porque até ele via que era uma viagem na maionese, né? E aí ele falava de que no céu nós iremos comer, vamos comer mesmo, literalmente. Comida. Eu tenho essas minhas loucuras, eu penso assim. E eu assistia assim comigo, é loucura mesmo. Porque a Bíblia fala de que você vai ter um corpo transformado. Agora a gente pega passagens que muitas vezes está passando para nós um princípio espiritual e quer literalizá-lo. Por exemplo, nas bodas do cordeiro, né? Havia uns gordinhos dizendo que vai comer lá que vai bufar. Não é assim não, meu filho. Então você tem que ver qual o sentido espiritual. Então aqui, essa árvore da vida, ela entra como realmente um símbolo de vitória, um símbolo representativo daquilo que o homem pode, de fato, desfrutar com Deus, desfrutar com Cristo. Você vai ter qual é o símbolo da árvore da vida lá naquele contexto de Gênesis, né? Que o homem tanto procurou ter. Deus está dizendo, você agora vai gozar comigo plenamente disso. Não é um sentido literal de que você vai pegar de um fruto e comer uma maçã, né? Aquela discussão que o povo fica, né? Eu vi um artigo bem grande de uma revista dizendo que a Bíblia estava errada. Aí eu digo, oxe, por que a Bíblia está errada? Aí ele ia provar, professores, que lá no Oriente, onde possivelmente existia o Jardim do Éden, não é um terreno propício para ter maçã. Eu digo, rapaz, o camarada perdeu tanto tempo para fazer uma pesquisa dessa e a Bíblia diz que era maçã. Então, assim, perdeu tanto tempo para fazer uma pesquisa que a própria Bíblia não fala. Fala no fruto proibido. Acabou, não diz que fruto era. Então, assim, atente mais para a representatividade do que para a literalidade do texto. Nem tudo na Bíblia a gente pode interpretar de forma literal. Na Bíblia, hermeneuticamente, ela tem figuras, ela tem parábolas, ela tem ilustrações. Então, claro que você não pode literalizar tudo. E isso não é descrer da Bíblia, muito pelo contrário. É entender o que, de fato, o autor, inspirado por Deus, está falando. Porque se você literaliza, você até limita a explicação que, de fato, ele está querendo dar ao texto. Então, nesse sentido aqui, a árvore da vida atente para um princípio espiritual, não para uma literalidade. Amém? Né, irmãos? Pois não, meu querido? Pode. Quer tomar água? Quer tomar água? Se lembrar e depois se arrepender. Essa palavra dos seus para o isso me deu um link em Mateus, capítulo 10, muito longo, e diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e que se esforçam se apoderam dele. Minha pergunta é justamente essa. Eu confesso que não entendi bem
violência, né? Tem índice de violência nesse sentido que a gente há uma necessidade nossa de se envolver com o evangelho de cinema. Como um tem que querer que Deus faz o possível, mas ele não fica aberto. É sobre isso. Na verdade, ele nem perguntou, ele já explicou, né? Ele perguntou e explicou ao mesmo tempo, né? Porque quando falamos ali de que o arrependimento, tá? Que o arrependimento, ele não é um mero sentimento, é porque de boca para fora, ou emotivamente, muitas pessoas podem sentir. Mas uma coisa é você simplesmente sentir, outra é você praticar. Por exemplo, a gente costuma dizer quando fala de avivamento, tá? Avivamento não é emoção, avivamento não é chorar, avivamento não é simplesmente eu me quebrantar momentaneamente. Mas veja, apesar de tudo isso fazer parte do avivamento, o avivamento vai ser algo maior. Então, é nesse mesmo sentido que nós estamos colocando. Não é um sentimento, é uma ação. Quando ele diz, arrepende-te, na sequência, volte a praticar as suas primeiras obras. Veja de onde você caiu e vá lá praticar as primeiras obras. Então, como você mesmo já, inclusive, ilustrou com outro texto que vai mostrar esse esforço para obter o reino de Deus. Não é um mero sentimentalismo, é uma ação. É algo que realmente nós temos que fazer. Amém? Uma salva de palmas para ele, irmão. Eu acho que eu vou me arrepender de ter aberto uma pergunta, não? Vamos lá, Vaso. Você explica pastor e os conselheiros da igreja. Aí no versículo 5, vai dizer, venho aqui, moverei do seu lugar e igreja. Caso não te arrependa. O que seria a entidade aí? Ele diz assim, o texto, só para vocês acompanharem comigo, o texto que ele está colocando é esse aqui, tá? Versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No capítulo 2, versículo 1, ele diz, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Logo que é o candeeiro, novamente aqui, a igreja. Aí quando chega lá na frente, no versículo de número 5, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aí ele quer saber que candeeiro é esse. Mas o próprio texto já responde que o candeeiro é a igreja. Tá? Mas que igreja é o candeeiro? Que igreja é o candeeiro? Que igreja é o candeeiro? A igreja é verdadeira, a igreja viva. Tá? Ele está no meio dela e passeia por ela. Ele está dizendo o seguinte, olha, Éfeso, você precisa ter uma mudança de atitude. Caso contrário, o meu candeeiro vai ser retirado de ti. Tá? Essa igreja verdadeira vai ser retirada, você tem que se guardar na sua posição. Então, o candeeiro ele tem ali a representatividade da igreja. Pelo menos no sentido interpretativo que eu entendo aqui. Tá bom? Da igreja. Alguns querem corroborar com uma coisa a mais? Então, pedindo para eu terminar, vamos. Eu quero agradecer, em nome da FATEAL, a vocês, tá? Eu fui apenas a voz hoje, irmão, João Batista, que veio apenas preparar o caminho para esses homens que vão vir depois de mim. Então, quarta-feira, o pastor Jairo está aqui, quinta-feira, o pastor Jusceni Rocha está aqui, tá? Sou até suspeito de falar desses homens, porque são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande. Como bem na sequência, no sábado, manhã e tarde. É isso o horário, gente?
sábado, manhã e tarde. Tá? Então, nós teremos Sardes e Tiatira, pela manhã, pastor Adilson Júnior, e à tarde, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus em Cristo abençoe, e vamos nos colocar em pé. Convido o pastor Adilson para estar orando e entregando a bênção sobre nós.